Estamos, João capítulo 19, versículos 25 ao 27. Eu estou aqui e eu vou mostrar o relógio que o William me deu. Vai tirando, Senhor, toda a sua O William ganhou o presente de muitos, mas só eu ganhei o presente dele. Vai tirando, tá? Toda a sua bênção. Então, obrigado. Eu ganhei agora. Amém? João capítulo 19, versículo do 25 ao 27. Os irmãos que encontraram, se colocam de pé. Irmãos que viveram esse palavra de Deus. Os que estão sem Bíblia e não encontraram também, por gentileza. Todos? Amém. Amém? Eu vou aguardar os jovens se colocarem de pé, porque não carregaram o pé. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 19, versículo 25 em diante, diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Vamos orar. Senhor, antes de tudo eu te agradeço. Obrigado, Deus. Pelo teu amor, por tua graça. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvarmos e adorarmos o nome santo do Senhor. Isso para nós é um privilégio muito grande. Isso para nós, Senhor, sempre vai ser um motivo de muita alegria, a liberdade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Deus, mas nesse momento nós vamos ouvir um pouco mais a Tua Palavra. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Peço que o Senhor venha alimentar um pouco mais a nossa fé. Ó Deus, venha nos ensinar. Ó Deus, venha nos corrigir, venha nos disciplinar. Ó Deus, venha nos conduzir ao centro da Tua vontade. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Enquanto, Senhor, Tua palavra for ministrada, ó Pai, manifesta poderosamente Louvado o Teu seja poder, o Teu nome, para que Jesus. venhamos ser convencidos a respeito da Tua vontade. Louvado seja Deus. Colocamos diante de Ti as nossas vidas. Só Tu podes convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Tu pode, Senhor, fazer com que a semente caia em boa terra. Só Tu pode fazer com que essa semente venha produzir frutos. Então, tenha a liberdade do Espírito Santo de Deus, é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aos domingos fazendo uma série de mensagens com o tema Os 7 Brados de Jesus sobre a cruz. Os 7 brados de Jesus na cruz. Nós já falamos sobre a palavra de perdão, onde o Senhor ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós já falamos sobre a palavra de salvação, onde Jesus ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E vamos falar hoje sobre o terceiro brado, que está aqui no livro de João, capítulo 19, no versículo 26 e 27, que ele diz à sua mãe: eis aí o teu filho. Ele olha para o discípulo amado e diz: eis aí a sua mãe. Esse terceiro brado nós chamamos de palavra de afeição. Palavra de afeição ou palavra de respeito, palavra de admiração, palavra de carinho, zelo, ou uma definição melhor, palavra de amor. Amém? Amém. Irmãos, só para
compreendermos o porquê da série de mensagens. Essa série de mensagens, com essa série de mensagens, nós temos o propósito de falarmos algumas coisas a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, cremos que o sacrifício de Jesus é um dos pontos centrais, um dos pontos fundamentais da fé cristã. Louvado seja Deus. Hoje em dia vivemos uma época em que a igreja fala muito sobre prosperidade. Vivemos uma época em que na igreja falamos muito sobre bênçãos. Falamos muito sobre anjos. Falamos muito sobre demônios. Buscamos estabelecer um reino nessa terra. E nos esquecemos da mensagem central do Evangelho, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Então, nós, como igreja, temos o propósito de nos voltarmos para a pessoa de Jesus Cristo e por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Temos o propósito de falarmos a respeito dos benefícios que Jesus ele nos trouxe na cruz do Calvário. Queridos, mas nesse momento eu gostaria que nós nos voltássemos para esse texto. Como sabemos, quando Jesus ele declara esses brados, ele está crucificado. Jesus, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi traído por um dos seus amigos, foi abandonado por seus discípulos. Jesus, ele sofre açoites e depois de todo o sofrimento, depois de toda a dor, Jesus é crucificado. A palavra de Deus que nos diz que quando Jesus é crucificado, ele ficou um período de mais ou menos 6 horas na cruz. Enquanto Jesus ele estava na cruz, ele começa a pronunciar alguma dessas palavras. Ele começa a pronunciar esses brados. E enquanto Jesus ele está na cruz, as pessoas zombam dele. As pessoas ficam umas com as outras falando de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. As pessoas criticavam, zombavam de Jesus. Irmãos, vamos analisar esse texto. Se formos analisar a palavra de Deus, vamos ver que o sacrifício de Cristo na cruz foi um palco, foi um espetáculo. De fato, quando Jesus foi levantado da terra, ele atraiu a atenção de todos para si. Os homens olhavam para Jesus, as mulheres olhavam para Jesus, ricos, poderosos e plebeus olhavam para Jesus. Reis e escravos olhavam para a pessoa de Jesus na cruz. Anjos, demônios olhavam para Jesus na cruz. A atenção do próprio Deus estava voltada para Jesus na cruz. Jesus ele atrai a atenção de todas as pessoas. Jesus ele atrai a atenção de todos para si. Só que, queridos, acontece algo um tanto estranho naquele momento na cruz. Porque enquanto todos estavam olhando para Jesus, enquanto todas as pessoas estavam ali olhando para um homem inocente ser crucificado, alguém dentre a multidão rouba a atenção de Jesus. Jesus, enquanto tinha a atenção de todos, uma pessoa rouba a atenção de Jesus. E essa pessoa é Maria, a mãe de Jesus. Jesus, em meio a toda dor, em meio a todo sofrimento, em meio a toda angústia que ele passou na crucificação, ele olha para sua mãe e ele diz, ela olha para sua mãe, ela olha para o discípulo amado e diz, eis aí o teu filho. Ele olha para o discípulo e diz, eis aí a tua mãe. E a palavra de Deus nos diz que a partir daquele momento, ela passou a morar, ou foi recebida pelo discípulo em
sua casa. Então, queridos, nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Nós vamos fazer algumas considerações dentro desse texto. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês, meus queridos, é sobre o amor que Maria tinha por Jesus Cristo. Irmãos, vamos analisar o amor que Maria tinha por Jesus. Jesus foi crucificado. As pessoas zombavam de Jesus. Mas, queridos, nós não vemos nenhuma palavra de reclamação. Não vemos nenhuma palavra de murmúrio sair da boca de Maria. No livro de Lucas, capítulo 2, quando Maria foi apresentar Jesus, um homem chamado Simeão faz uma profecia e ele diz que uma espada atravessaria a alma de Maria. E no momento que Maria vê o seu filho ser crucificado, uma espada atravessa a alma de Maria. Queridos, qual mãe conseguiria permanecer diante do seu filho enquanto ele está sendo crucificado? Imagine você, o seu filho na cruz, as pessoas zombando dele, as pessoas caluniando ele, as pessoas maltratando ele, e você vendo tudo aquilo, qual seria a sua reação? Talvez você xingaria, talvez você se oporia à multidão, talvez você não aguentaria e desmaiaria, mas não vemos nenhuma palavra sair da boca de Maria. Ela não blasfemou contra Deus, ela não criticou os homens, ela não tentou defender, mas também não tentou se opor. Ela simplesmente ficou calada. E não pense você que ela ficou calada porque ela não estava sofrendo. Ela sofreu calada. O texto diz que uma espada atravessaria a alma de Maria. Queridos, vamos analisar. Quando as mulheres estavam aqui no ensaio, elas estavam aqui, de repente chega uma notícia que o filho da Juliana tinha levado um tiro. Um tiro ou foi 2? Na hora chegou 3, né? Na hora chegou 3. Graças a Deus, Deus o livrou. Glória a Deus. Graças a Deus, Deus o livrou. Mas eu tenho certeza que a serva do Senhor ficou angustiada, preocupada. Queridos, Maria presenciou todo o sofrimento de Jesus. Pense você quando seu filho caiu, por exemplo, a Poliana caiu da escada, rasgou o joelho, a gente estava lá em Carapicuíba, a gente veio correndo de lá para socorrer ela. Quando a Poliana estava lá costurando o joelho, a Dani entrou, eu fiquei de fora agoniado porque eu estava ouvindo a Poliana gritar. Imagine uma mãe ouvindo o filho gritar e não podendo socorrer. Imagine uma mulher vendo o seu filho sendo crucificado inocentemente. Imagine uma mulher presenciando as pessoas acusando o homem inocente, acusando o homem as atitudes ninguém podia falar mal algum porque não tinha o que falar. Imagina você presenciar um homem inocente, um homem que ajudou muitas pessoas, e muitas daquelas pessoas que foram ajudadas, falando: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Era uma situação angustiante, era uma situação que talvez qualquer outra mulher desmaiaria, morreria do coração, morreria antes dele. Mas, queridos, Maria permaneceu de pé. Aleluia. Porque ela confiava no Senhor. Glória a Deus. Ela acreditava nas palavras do Mestre, que ele falava: eu irei, mas eu voltarei para vós. Oh, aleluia. Eu irei, mas eu voltarei para vós. Aleluia, glória a Jesus. Assim como Jonas permaneceu 3 dias no ventre do grande peixe, assim importa que aconteça com o Filho do Homem. Maria confiou no Senhor,
vemos nesse texto o grande amor que a Maria tinha por seu filho. Porque, embora ela não pudesse livrar a Jesus, ela permaneceu diante de Cristo todo o tempo. Querido, só uma pessoa que ama ver o sofrimento de outro, presencia o sofrimento de outro, e não foge, porque ela falou assim: eu não vou fugir, eu vou ficar aqui até o fim. É um amor muito grande que ela tinha por seu filho. Eu gostaria de fazer uma segunda consideração, que é sobre o amor que Cristo tinha por Maria. Irmãos, vamos analisar se eu e você estivéssemos no lugar de Jesus na cruz, e diante de você aparecesse o seu pai, ou a sua mãe, ou alguma pessoa que você ama muito. Talvez naquele momento você desesperaria da vida e você pediria ajuda. É dito entre pessoas que o nome mais chamado dentro da cadeia é Deus e mãe. Porque no momento de desespero nós chamamos: mãe, me ajuda, Deus me ajuda. Mas Jesus, ele não pediu ajuda à sua mãe, ele olhou para o discípulo e falou: eis aí a tua mãe, cuida dela, zela por ela. Isso está implícito, não explícito. Queridos, Jesus, ele deixou de lado o seu sofrimento. Jesus, ele deixou de lado a sua dor. Jesus deixou de lado o fato de que ele estava crucificado, para olhar para o discípulo a quem ele amava e falar: eis aí a tua mãe. Queridos, é dito, acredita-se que naquela época José já estava morto. Ou seja, Maria era uma mulher viúva. Naquela época, o governo ele não dava auxílio família, o governo ele não ajudava, ele não dava assistência. As viúvas eram desprezadas. As viúvas, elas dependiam dos outros para sobreviver. Então Jesus, sendo o filho mais velho, responsável por sua mãe, antes de morrer, ele olha para o seu discípulo e diz assim: eis aí a tua mãe. Louvado seja Deus. Ou seja, ele estava deixando que alguém ficasse responsável pelo cuidado de Maria. Queridos, hoje em dia vemos filho matando pai, pai matando filho. Hoje em dia, se o pai está morrendo, o filho fala: morre logo porque eu quero ficar com a herança. Na verdade, se pararmos para analisar a vida de muitos, os pais às vezes não morreram, mas estão doentes, os filhos já mandam ele para o asilo. Eu falo hospício. Manda ele para o asilo com o propósito do quê? Fica lá porque eu cuido dessas coisas aqui. Quantos pais são abandonados em asilos? Quantos pais são desprezados por seus filhos? Quantos filhos permitem com que o seu sofrimento, a sua dor, seja maior do que o amor que ele tem pelos seus pais? Quantos filhos hoje abrem mão do seu sofrimento para dar assistência ao seu pai? É difícil, não é? Mas não foi assim com o Mestre. Não foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua dor, ele abriu mão da sua angústia para dar atenção à sua mãe que estava ali ao pé da cruz. Aleluia. Nós vemos aqui que o amor que Cristo ele tinha por Maria. A palavra de Deus diz que ele sempre obedeceu a mãe dele. Ele sempre mostrou amor e cuidado pela mãe dele. E aqui nós vemos um grande exemplo de Jesus, um grande exemplo de amor, de cuidado de si. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria apenas de fazer essas duas considerações devido ao tema, palavra de afeição, palavra de amor. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas outras lições que nós podemos aprender desse texto. Amém? Você está com paciência? Se não está, você vai ter que ouvir de qualquer jeito. Amém? O fato é que você vai ter que ficar quietinho aí enquanto... Louvado seja Deus. Amém? Vamos lá, irmãos. Eu gostaria de fazer mais algumas considerações. Primeiro, a palavra de Deus diz aqui no texto que quando Jesus ele está na cruz, algumas mulheres estavam ali. Não é isso que o texto diz? Que a mãe de Jesus e algumas Marias, no plural, algumas mulheres estavam ali ao pé de Jesus na cruz. Com isso, eu gostaria de falar algumas coisas, e a primeira das coisas é que eu vejo aqui um alerta para os homens. Irmãos,
Quantos discípulos Jesus tinha? Escola bíblica, lembra? Todo domingo 9 horas da manhã. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Um traiu, foi Judas. Os outros 11 onde estavam? Sabemos que diante de Jesus estava um homem chamado discípulo amado. Acredita-se que é João. O Genil tem as desconfianças dele. Mas o fato é que, seja quem for, a grande maioria dos discípulos não estavam diante de Jesus. Se você ler o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 56, você vai saber onde eles estavam. Eles tinham fugido. O texto de Mateus 26, 30 e alguma coisa, diz assim: ferirei o pastor e dispersarei as suas ovelhas. Quando Jesus foi ferido, as ovelhas, ou os discípulos deles, fugiram. Não são os homens a autoridade sobre a igreja? Não são os homens o cabeça do lar? Não são os homens aqueles que deveriam dar exemplos para sua esposa e para os seus filhos? Não são os discípulos, os 12, não eram para eles serem as colunas da igreja? Então por que eles se afastaram de Cristo no momento de sofrimento? Por que eles se afastaram de Cristo no momento em que Jesus estava sendo preso? Alguns diriam, é fácil, eles fugiram porque eles temeram. Então por que eles fugiram e as mulheres permaneceram? Queridos, eu gostaria aqui de dar um alerta aos homens. Homens, firmem-se no Senhor. Firmem os seus passos em Cristo. Glória a Deus. Firmem os vossos passos. Eu estou falando isso, queridos, porque eu estava esses dias analisando, e dentro da igreja nós vemos sempre mais mulheres do que homens. Você já parou para pensar o porquê as mulheres se envolvem mais com a igreja do que os homens? Você já parou para pensar porque os estádios de futebol estão mais cheios de homens do que de mulheres? Se formos fazer uma festa, vai ter mais homens do que mulheres. Se formos para qualquer outro ambiente social, vai estar mais cheio de homens do que de mulheres. Mas dentro das igrejas, as mulheres dominam. Glória a Deus, aleluia. Com isso eu gostaria de falar, homens, firmem os vossos passos com o Senhor. Glória a Deus. Porque esse texto ele apenas nos traz à memória algo. Os homens muitas vezes eles são covardes. Com todo respeito, eu sou homem, tá? Fala a Deus. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes nós deveríamos às vezes resolver um problema, a gente foge do problema. Você já reparou, para quem é casado, se de repente alguém vai te cobrar, você, qual o costume que um homem tem? Fala que eu não estou. Bate alguém na porta e ela fala assim: fulano, vou usar o Júnior não é casado. Júnior casou lá, tem na lua de mel, o homem vai cobrar ele na porta, o Júnior vai fazer o quê? Ó, vai lá, resolve, fala que eu não tô, fui viajar, vou daqui um mês. Isso é fato. Por que os homens fazem isso? Porque os homens eles fogem de problemas. Os homens deveriam resolver problemas, mas às vezes a gente passa a responsabilidade que a gente tem para quem? Para as mulheres. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. O que a gente pensa? A mulher que tem que ensinar. Não é isso? O pai vai para o pai beber e a mulher vai para a igreja ensinar. Que não seja assim nosso meio, queridos. Temos aqui poucos homens, porque sabemos para confirmar o que eu estou falando. Mas você que é homem, seja ousado, firme-se com o Senhor, seja responsável pelo seu lar, seja responsável naquilo que você faz, e seja autoridade dentro da sua casa, dentro da igreja do Senhor. Não digo aqui que as mulheres não possam exercer um cargo de autoridade. Não estou falando aqui que eu não sou machista. Não me considero, pelo menos não em alguns pontos. Mas a questão é, os homens precisam ter mais compromisso com o Senhor.
Queridos, nós somos homens. Hoje em dia, quando o homem casa, se a mulher fala assim para o homem vai jogar bola, vai fazer um monte de coisa. Se o homem vai vir para a igreja, a mulher fala assim, ó, você está indo muito para tá nem para a igreja, vai no domingo, você está indo muito para a igreja, o cara fica com medo e fica em casa. Aí a mulher, quando é ao contrário, o homem está vindo para a igreja, a mulher está no mundo, anda de top na rua, a calcinha quase aparecendo, o homem vai falar alguma coisa, a mulher, o que foi? Não é nada, não pode. Porque hoje em dia, queridos, os homens, no geral, são covardes. Não os homens da Boas Novas. Eu não gostei desse geral. O que eu quero dizer é que, queridos, vocês que são homens, sejam homens de Deus. Tenham um compromisso com a palavra de vocês. Quando errarem, aprenda assim, fala assim, desculpa, eu errei. Mas, queridos, que nós não devemos ser aquele tipo de homem que é igual o quiabo, sabe, escorregadio, igual ao sabonete. Que nós venhamos ter palavras. Então, eu gostaria aqui, dentro desse texto, de deixar um alerta para os homens. Amém? Amém. Queridos, segundo, nós vemos aqui nesse texto em qual lugar, em qual posição deve estar a nossa família. Sabe por que Cristo, ele, antes de morrer, ele olha para o discípulo e fala assim, eis aí a tua mãe, ele mostra cuidado com a sua mãe e fala com sua mãe. Porque as relações naturais, elas não devem ignorar as responsabilidades naturais. Fala de novo. As relações naturais não devem ignorar as nossas responsabilidades naturais. As nossas relações espirituais não devem ignorar as nossas relações, os nossos compromissos naturais. Quantas pessoas deixam de lavar a louça para vir para a igreja? Quantas pessoas deixam de limpar a casa para falarem que vão à igreja? Quantas pessoas deixam de cumprir as obrigações dentro do lar com pretextos religiosos? Está dando para entender? Tem mulheres que dizem, não, eu sou uma mulher de oração, eu vou me separar 30 dias do meu marido, eu não cumpro com as obrigações de mulher. Tem homem que é mais ou menos, eu vou para um monte e eu vou abandonar minha mulher porque eu sou muito espiritual. Queridos, as nossas responsabilidades naturais, elas devem ser cumpridas. Por que eu estou falando isso? Apesar de Jesus estar morrendo pela humanidade, ele não deixou de mostrar respeito pela sua mãe. Glória a Deus. Apesar de Jesus estar na cruz, morrendo pela humanidade, tendo a eternidade dele rasgada, ele olha para sua mãe e ele mostra respeito. Aleluia. Ele cumpre o primeiro mandamento que diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Queridos, e os dias de Cristo foram prolongados, tanto que hoje ele ainda está vivo. Ele vive. Ele ressuscitou. Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso é que o seu compromisso com Deus, ele nunca vai afetar o seu relacionamento com sua família. Então, queridos, que nós venhamos aprender que ser espiritual é cumprir com as nossas obrigações dentro do nosso lar. Ser espiritual é amar o meu marido, amar minha esposa, amar meu filho, amar minha filha. Para ser espiritual, eu não preciso ser ruim como pai. Para ser espiritual, eu não preciso ser irresponsável como marido ou como esposa. Para que eu seja espiritual, na verdade, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações dentro do meu lar. Para que eu seja de fato um homem espiritual, eu tenho que cumprir as minhas obrigações com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Porque aquilo que é espiritual não vai fazer com que eu ignore aquilo que é natural. Está dando para entender? Tem gente que
dá mais atenção para o pastor do que para o filho. Tem gente que faz um esforço para vir para a consagração, mas não vai para uma reunião com o filho da escola. E é porque é espiritual? Não, é porque é responsável. Aí dá desculpa porque está no meio. Mas não é. Não estou dizendo aqui que você tem que deixar de fazer alguma coisa para o Senhor por causa da sua família. Tanto que a palavra de Deus diz assim, que se nós não amarmos a Cristo, não amarmos mais a Deus do que os nossos familiares, não somos dignos de Cristo. Devemos estar dispostos a largar tudo e todos por amor a Cristo. Agora, se você tem algum problema dentro da sua casa, pelo amor de Deus, resolve. Se você tem uma dificuldade em mostrar amor por alguém dentro do seu lar, pelo amor de Deus, resolve. Queridos, eu já vi muitas mulheres que têm paciência com as pessoas dentro da igreja, mas não têm paciência com o filho dentro de casa. A gente vê muitas pessoas que são um ser quase angelical dentro da igreja, mas que quando o pai ou uma mãe vai falar alguma coisa dentro de casa, falta cuspir fogo. Assim, está baixando aqui. Está se denunciando assim. Está dando para entender, querido? Amar a Deus, servir a Deus, ser espiritual, inclui o meu bom comportamento dentro do meu lar, dentro da minha casa. Amém? Amém. Mostre cuidado por aqueles que estão próximos a você. Glória. Mostre cuidado por aqueles que são partes da sua família. Mulher, se você tem dificuldade de amar o seu marido e às vezes você tem dúvida se é Deus que colocou ele na sua vida, tenha certeza, casamento é de Deus. Ame ele, se esforce por demonstrar o seu amor por ele. Não fique de olho no vizinho, não. A grama do vizinho não é mais bonita, não. Isso é coisa do capeta. Homens, se esforcem por colocar a necessidade da sua esposa antes da sua própria. Homens, se preocupe mais com o que a sua esposa pensa do que com uma pessoa do seu convívio social pensa. Queridos, uma vez eu estava na escola bíblica há muito tempo e eu fui tratar um assunto sobre a questão do homem elogiar a mulher. Faz tempo. E assim, eu sou novo. Onde fiz aniversário, mas eu não sou velho. E quando eu era mais novo, as pessoas tinham muita dificuldade de me ouvir falar algumas coisas a respeito de relacionamento. Então, às vezes a gente tinha uma certa oposição se a gente vai falar sobre relacionamento. E um homem que é mais velho, casado, vê um jovem falar sobre relacionamento, não aceita muito. Mas uma das coisas que eu já falei dentro da igreja que causou um alvoroço foi sobre o homem elogiar a mulher. Falar que ela está bonita e coisas do tipo. Então, já aconteceu de repente eu falar isso e o homem fala, não, mas quando o homem ele é quieto, ele não fala, ele é obrigado a falar só porque a mulher quer ouvir, eu falo assim, não vai fazer bem para a mulher? Não fale, filho. Ah, mas eu não tenho um costume, aprende. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós devemos colocar a necessidade do outro antes da nossa própria. Está dando para entender? Ser espiritual é também tratar bem as pessoas da nossa família. E quando eu digo família, eu não estou falando do papagaio, do periquito, do vizinho, da vizinha, do vô, estou falando as pessoas que estão próximas de mim. Também, vó também. Mas primeiro ame o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Para quem tem irmão, ame seu irmão, sua irmã. Jesus. Viu assim? Às vezes ele é chato, a gente tem que pegar no cabelo, porque aí fica mais quietinho.
Amém? Irmãos, outro ponto que eu gostaria de analisar com vocês aqui rapidamente é que o texto diz que diante de Cristo, além das mulheres, estava o discípulo a quem Jesus amava. Só que se você for ler o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 56, a palavra de Deus diz que todos os discípulos tinham abandonado a Jesus. Todos, sem exceção. Então por que estava o discípulo amado diante de Cristo? Porque, queridos, em algum momento ele se arrependeu de ter abandonado Jesus. Ou seja, o que eu gostaria de falar para você é que eu vejo um exemplo nesse texto para aqueles que um dia, em algum momento, abandonaram a fé. Talvez você vem para a igreja, mas em algum momento você abandonou a sua fé. Talvez você esteja aqui, mas em algum momento no seu coração você abandonou a sua fé. Mas nesse texto nós vemos um exemplo para aqueles que um dia abandonaram a fé. Queridos, acredito que seja João que esteja aqui. O Genildo acredita que seja Lázaro. Mas o fato é que seja qual for esse discípulo, apesar de ele ter abandonado Jesus, ele olhou para ele olhou para Jesus e ele decidiu voltar. Queridos, mas aqui nós vemos algo maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando ele olha para o discípulo, ele não perguntou: por que você me abandonou? Ele, quando olha para o discípulo, ele não diz assim: por que você foi tão covarde? Por que você demonstrou tão pouca fé? Quando ele olha para o discípulo, não vemos uma palavra de condenação, não vemos uma palavra de acusação, não vemos uma palavra de ameaça. Se fazer isso de novo, você vai para o inferno que eu não vou te dar mais oportunidade. Não. Nós vemos antes Jesus olhar para o discípulo e dizer: eis aí a tua mãe. Louvado seja Deus. Queridos, apesar de aquele homem ter falhado, apesar daquele homem ter errado, apesar daquele homem ter abandonado o mestre, quando ele volta, a primeira atitude de Jesus é dar a ele uma responsabilidade. Eis aí a tua mãe. Louvado seja Deus. Queridos, talvez em algum momento você vacilou na sua fé. Talvez em algum momento você deixou de ser crente. Você falou assim: meu, eu não sou crente. A minha atitude não é de crente. Mas no momento que você se arrepende, no momento que você volta aos pés de Jesus, Ele não olha para o seu passado, Ele diz aí: eis aí a tua mãe. Ele te dá responsabilidade. Ele te dá maneiras de você ocupar a sua cabeça. Ele te dá meios para que você entenda que Ele ainda te ama, que Ele ainda se importa com você. Queridos, uma certa vez, Jesus ele estava numa festa e chega a mãe e os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmão, tá? Maria não era virgem, não permaneceu virgem. E não eram poucos não, tá? Eram irmãs e irmãs. Quando os parentes de Jesus, a família de Jesus chega na festa e pergunta por ele, os discípulos chegam a Cristo e falam assim: ó, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram. Jesus, um grande evangelista, aproveita a oportunidade e diz: quem é minha mãe e meus irmãos? A não ser aquele que faz a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Esse que ouve a minha palavra, esse que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Este é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Queridos, você imagina você diante da cruz e Jesus diz a você assim: eis aí os meus irmãos, eis aí as minhas mães, os meus irmãos. Cuide. Você quer servir ao Senhor? Cuide da família do Senhor. A palavra de Deus diz que quando aceitamos a Cristo, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus. Se você estiver diante da cruz procurando uma responsabilidade, o Senhor ele fala assim: ó, cuide da minha família.
e voltando ao ponto que eu estava, se em algum momento você abandonou a sua fé, o Senhor, Ele não quer te acusar, Ele não quer te condenar, Ele apenas quer te dar uma oportunidade de você voltar para Ele. Ele diz aí, assim, eis aí a tua mãe. Amém? Amém. Irmãos, nós poderíamos comentar várias coisas dentro desse texto. Nós poderíamos imaginar muitas coisas, mas era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Jesus, queridos, Ele colocou a necessidade da mãe dele antes da dele. Jesus, Ele em momento algum acusou o discípulo dele pelo fato de ele em algum momento ter abandonado a Cristo. Jesus, em momento algum, rejeitou as mulheres que estavam ali diante dele. Então, que nós venhamos ver esse exemplo que Ele nos deixou e venhamos, queridos, nos esforçar para ficar firmados nele. Amém?